Vamos falar de coisa chata? Vamos, tem que falar. Temos que falar do que houve na Baixada Santista, né, na cidade de Santos, querida cidade de Santos, mas que infelizmente nesse final de semana registrou algo horrível. Um desembargador que estava caminhando pela praia sem máscara foi abordado pelos GCMs, né, os guardas civis metropolitanos, que simplesmente cumpriram com o papel. Pararam o desembargador, disseram: olha, meu senhor, o senhor não pode caminhar sem máscara. Não para aplicar multa, mas para orientá-lo a colocar a máscara. E ele relutou, não quis colocar a máscara por mais uma vez, porque ele já é reincidente. Daqui a pouco a gente explica melhor essa história. Mas o detalhe é o seguinte: você já deve ter acompanhado aqui no Grupo Bandeirantes um pouco disso que houve em Santos. Se não acompanhou, se prepare agora, porque esse desembargador, ele humilhou os guardas civis metropolitanos. Humilhou com todas as letras. Nós temos aí o vídeo separado já, Ana? Pode, já estamos com ele rodando aqui para o nosso ouvinte no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial acompanhar também. E quem está nos ouvindo pelo rádio vai conseguir também acompanhar esse diálogo grotesco que aconteceu lá em Santos. Vamos lá. Não, por favor, não, por favor. Mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas sou obrigado a usar. Olha, outro dia eu tentei meu caminho. Por favor, desembarcar um pouco. Ele quer ser que vamos estar 450, ele faz 4 que quer. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se você quer que eu jogue na sua cara, faz aqui. Não quer. Você vai jogar na minha cara? Não vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? E isso você já fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. Ele tá falando do secretário de Segurança, né, de Santos, que a gente ouviu inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, né? Ele falou que não conhece esse homem, o Sérgio Delbel, na verdade. Não conhece pessoalmente esse homem, mas já sabia da história dele. E ainda disse que tudo isso, esse vídeo que a gente acompanhou aqui, Joel, essas imagens, né? Tudo isso vai ser encaminhado agora para uma parte jurídica da prefeitura, onde vai ser decidido se vão tomar alguma atitude em relação a esse desembargador ou não. A gente ouviu aqui mais cedo o Cícero Hilário, esse guarda civil que aborda o desembargador Eduardo Siqueira e pede para que ele coloque a máscara e acaba recebendo esse tratamento, né? Ouve que ele não vai colocar coisa nenhuma, que ele é um analfabeto, rasga a multa, joga o papel no chão, o que gerou uma segunda multa, inclusive, né? Ele tomou Ainda duas. bem. Uma de R$100 por estar sem máscara e mais uma de 150 por jogar lixo em via pública. A gente tem a fala do GCM aí, né? Vamos ouvir agora o que ele disse quando ele se tocou, né? Percebeu o que tinha acontecido, a maneira como ele foi tratado, mas que ele tem certeza, Joel, de que ele está em paz porque a conduta dele foi a certa, ó. Quando eu cheguei na minha casa, foi muito triste, né? Pelo fato da minha filha, da minha esposa ter visto e por elas não terem entendido, porque eu fui tratado daquela forma. Mas a posterior, depois da repercussão, das mensagens de carinho, hoje eu me sinto muito orgulhoso, porque eu estava fazendo o meu trabalho, apenas isso. Mesmo com tudo que ele falou, eu não me intimidei. A gente quer que as pessoas se conscientizem, utilizarem máscara, né? Por tudo que a gente está vivendo ultimamente. Bom, ele disse que não conhecia o desembargador, mas foi alertado pelo colega que estava com ele na viatura, Joel, de que não era a primeira vez que esse homem era flagrado sem máscara. E ele já imaginava qual poderia ser a reação dele. Por isso que o colega filma a abordagem e o Cícero disse que não teve nenhuma alteração, não. Esse vídeo aí que está circulando nas redes sociais e a gente acabou de exibir aqui, tá na íntegra. Não foi editado, não. Tudo que aconteceu está nos vídeos que está circulando. Porque se eu contar isso para alguém, sem as filmagens, dificilmente essa pessoa vai acreditar. Todo o decorrer da abordagem seguiu de forma natural. Quem desrespeitou foi ele que partiu para outro caminho. O secretário de Segurança de Santos, inclusive, Joel, o Sérgio Delbel, diz que a Secretaria de Segurança que orientou os guardas a fazerem as filmagens para registrar esse tipo de reação. É uma orientação da Prefeitura, a gente vai ouvir. A gente reformulou a nossa estratégia, aumentamos um pouco o efetivo na praia e uma das coisas que eu falei os comandantes da guarda foi: filmem todas as ações mais críticas da Guarda Municipal. Caberia aos guardas municipais que se sentiram ofendidos entrar com algum tipo de procedimento junto à Justiça e terão todo o nosso apoio, né? E, evidentemente, que a documentação a gente vai encaminhar para a nossa Procuradoria aqui do município para uma análise mais aprofundada e ver se é caso ou não de algum outro tipo de ação. Ainda bem que ele filmou, porque senão teríamos hoje, sabe o quê? A fala de um GCM contra a palavra de um desembargador.
o que você acha que aconteceria? Você acha que iriam ouvir o desembargador ou o GCM? Então ainda bem que existe essa fala. Normalmente, a corda arrebenta de que lado? Do lado mais fraco. Eu estou percebendo aí um apoio importante, principalmente por parte da Prefeitura da cidade de Santos, e tem que haver esse apoio mesmo, porque eu ouço uma coisa desde criança, Ana. Quando você está com a razão, ninguém te segura. E esses GCMs estavam e como estão com a razão. Não, ele fez uma abordagem absolutamente correta, né, Joel? Abordou com educação, com tranquilidade, pediu para colocar a máscara, não chegou multando. Você se lembra que na semana passada eu falei aqui o seguinte, olha, muito cuidado com quem não usa máscara por aí. Sabe essas pessoas que saem de peito aberto, sem máscara, no meio da multidão? Normalmente é uma pessoa problemática. Pode ser um esquecido ou uma esquecida, mas pode ser um sujeito problemático também. No mínimo irresponsável. Além disso... ninguém é obrigado a gostar de usar máscara, mas não é uma opção, não. Ai, mas eu não vou usar porque eu não concordo. Pega a tua opinião e leva pra lá. É uma obrigação, um dever moral nesse momento. E vem cá, a máscara incomoda um pouquinho na orelha, mas, vai estragar a sua vida você utilizar uma máscara? A gente não pode mentir. Incomoda, às vezes dá alergia na pele, não é. Sufoca. É verdade, não é legal. Mas é o que a gente tem pra agora. Exatamente. É o que temos que fazer pra combater esse coronavírus aí. Porque se a gente não se unir e não usarmos das armas que temos hoje, que são armas palpáveis, porque a vacina ainda está em estudo. Se não usarmos das armas palpáveis, olha, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E um desembargador, por ser um cara de lei, um sujeito que entende de lei, ele tem que dar o exemplo. O exemplo tem que partir dele. Pô, seria tão bacana ele caminhando com a máscara dele lá, não teria nenhum problema. E carteirada, ela tem que existir, na minha opinião, mas quando é pro bem. Por exemplo, um desembargador ou um juiz que flagre um agente público num ato de corrupção. Fala, não, toma aqui a carteirada, você tá preso, você é um corrupto. Então, aí ele não tá nem só carteirando, ele tá exercendo uma espécie de dever barra direito dele, né? Exatamente. Agora, você usar a sua função, a sua carteira para desrespeitar as leis, para desrespeitar um decreto... Para se colocar acima delas, né? Acima delas, é verdade. Não tem que aceitar isso, mas de jeito nenhum. De jeito maneiro. Então, muito cuidado por aí com pessoas sem máscara, viu? Olha, a gente vai conversar agora, dando continuidade, é claro, a esse assunto, com o Dr. Henrique Nelson Calandra, né? Ele que é diretor nacional da Associação Nacional de Desembargadores e Conselheiros da Associação dos Magistrados do Brasil. Ou seja, uma pessoa que pode conversar com a gente de forma fundamentada nesse assunto, né? Ô doutor, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, infelizmente com um assunto muito triste, né? Um assunto que deixa a gente chateado e certamente tem chateado ao senhor também, não, doutor? Muito boa tarde, bem-vindo, viu? Olha, eu fico... Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. Boa tarde. É um momento, assim, difícil, né? E eu queria, em primeiro lugar, destacar que as guardas civis metropolitanas, eu ajudei no desenvolvimento e na criação delas, inclusive para que eles pudessem ter porte de arma, porque eram praticamente massacrados na sua atividade por não portarem armas. E eu que passei a vida como magistrado, como juiz no primeiro grau e depois como desembargador, julguei 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas no primeiro grau e dei 40 mil votos no tribunal. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar as nossas desculpas à Guarda Civil Metropolitana por esse incidente que não deveria ter ocorrido, e é lamentável que isso aconteça, mas nesses tempos de pandemia, as pessoas ficam trancadas dentro de casa. O tribunal está fechado, o juiz tem que trabalhar dentro de casa com meta dobrada de produtividade, não é? E isso traz um estresse terrível. E ainda que existe essa polêmica, quem tem que vigiar a praia é a Marinha, não é a Prefeitura. De qualquer modo, eu acho que prestigiar aquele que está exercendo o seu trabalho é nosso dever. E eu fico muito triste de ver que um magistrado como o Dr. Eduardo Siqueira, de longa data,
já poderia estar aposentado há 10 anos, continua em plena atividade, é um dos juízes que mais trabalha e produz no nosso tribunal, e que infelizmente se viu envolvido num incidente derivado do estresse a que todos nós estamos submetidos. Lógico que... E acho que a gente está travou aqui a conexão. Voltou. Ao Cícero Hilário, dizer ao Cícero Hilário que o Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins, que tem a obrigação de corrigir, de julgar todos nós que somos magistrados de primeiro e segundo grau, especialmente os desembargadores, no próprio dia que ocorreu isso e foi divulgado, ele instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade do desembargador Eduardo Siqueira, que é um homem de bem, é um homem trabalhador, mas nesses tempos de pandemia, com os nervos inflangários como estão a grande maioria do povo brasileiro, que sabe que hoje amanhece e se pegar uma gripe, uma pandemia dessa, está sujeito a morrer. Há muito estresse, o estresse na função judicante ele existe também. Nós temos, às vezes, pelo fato de digitarmos de noite sem parar, dores horríveis nas articulações, chamada tendinite ocupacional. Tem gente que não consegue, às vezes, controlar o estresse. E a que tipo de punição ele pode estar sujeito, hein, doutor Calandra? Ele pode receber uma censura, pode receber uma suspensão ou pode perder o cargo. Isso pode ocorrer através do CNJ, que é o órgão censor de todos os desembargadores no Brasil, desembargadores e juízes. E, além disso, está sujeito a um processo de responsabilidade civil e criminal. Então, deve ser evitado esse tipo de conduta por qualquer um de nós, mas, naturalmente, o desembargador Eduardo Siqueira, que se vê envolvido nisso, deve estar submetido a nível de estresse altíssimo e, por isso, houve esse incidente envolvendo a Guarda Civil Metropolitana de Santos, que eu tenho muito orgulho, porque eu sou santista de coração, e se hoje nós temos segurança boa na cidade de Santos, em grande parte nós devemos isso à ação da Guarda Civil Metropolitana, que é motivo de orgulho para todo o povo de Santos e do Brasil. É uma Guarda Civil modelar. E se houve isso, eu coloco aqui o nosso pedido de desculpas para a entidade, para o Cícero Hilário, que agiu com toda a educação possível e imaginável, e debito isso a esse estado de estresse a que estamos submetidos em razão dessa pandemia. Eu tenho doutor, mas uma pessoa da família internada com essa Covid-19, nós não temos direito a visitar a pessoa, ainda que você esteja imune, porque já teve Covid-19, a pessoa não pode receber assistência religiosa, é uma coisa bem estressante. É indiscutível que isso que estamos vivendo é um período de exceção e isso machuca todos nós. Mas o senhor sabe muito bem, a gente tem que aprender a separar os problemas e não jogar os problemas nas outras pessoas, né? E o senhor está deixando bem claro o seguinte, que vocês não compactuam com esta ação, vocês não compactuam com o que houve na praia lá em Santos, né? O fato de você humilhar um GCM. Agora, o que me chama a atenção também, doutor, é que o desembargador é reincidente, né? Ele poderia alegar, por exemplo, estou estressado, topei com o guarda ali na praia, esqueci minha máscara e acabei me exaltando. Mas não, isso já aconteceu recentemente antes com da esse pandemia, mesmo desembargador. Inclusive. E a resposta que ele deu, doutor Calandra, por meio de uma nota, ele não pediu desculpas, não falou que errei realmente, me excedi, etc. Ele falou que está sendo vítima de uma conspiração, uma armação, e que o vídeo está editado, o que a gente ouviu agora há pouco na fala aqui desse guarda civil, que não aconteceu, que o vídeo está na íntegra, né? Então, enfim, é uma alegação diferente. Qual a chance de uma reprimenda como essa prosperar de fato chegar ao dentro fim da um processo justiça, desse? doutor?
Olha, no CNJ, as coisas acontecem muito rapidamente, principalmente com o ministro Humberto Martins, que é o atual corregedor. No próprio dia ele já instaurou um procedimento, onde o desembargador vai poder se explicar e trazer a sua versão para os fatos. Mas, na realidade, essa questão do uso de máscaras, e para algumas pessoas que têm, por exemplo, síndrome de pânico e outras síndromes, fica uma questão bem complicada, mas qualquer cidadão, e é isso que eu queria aproveitar aqui, Joel e Ana, para falar, se a pessoa tem uma enfermidade, uma doença, não adianta ir discutir com o guarda civil metropolitano ou com o policial militar. Ele pode recorrer ao judiciário e pedir uma coisa que se chama salvo-conduto, que ele possa andar na rua, se necessário, sem o uso dessa máscara. Inclusive, um advogado conseguiu isso. Um advogado conseguiu uma liminar dessa na própria cidade de Santos, para poder caminhar pelas ruas sem a máscara. O que a gente acha, no mínimo, inadequado, né? Independente de lei, acho que a gente tem que utilizar as máscaras hoje em dia. Né? Isso vai passar, mas até passar essa pandemia, a gente tem que se precaver e cuidar não só da gente, né, doutor, mas principalmente do próximo. Porque a função da máscara é você cuidar muito mais do próximo do que de si. Infelizmente, Joel, nesse período de pandemia, alguns direitos individuais foram massacrados. E as pessoas sentem isso. O doutor Siqueira, o desembargador Eduardo Siqueira, ele é um homem que trabalha muito, mais do que a média de todos, e é uma pessoa extremamente reativa, nervosa. Não é? Poderia ser mais bem educado, né? Além de ser trabalhador, ele poderia ser mais bem educado. Agora imagine o senhor o estresse que um GCM passa também na vida dele. Recebendo um salário de muito menor, militar. Tendo que ralar muito mais e se expor muito mais, que convenhamos, né, doutor Calandra? Infelizmente é inaceitável. Exatamente. Não, eu estou percebendo. Eu estou percebendo. A gente está percebendo que o senhor está separando muito bem, deixando bem claro que o senhor e a associação não comungam desta atitude, nem dá para comungar, porque mesmo ele sendo um cidadão trabalhador, um cara que já julgou tantos processos aí, ele precisa ser mais bem educado, porque a base do direito é o quê? É você agir com bom senso. E de repente você imaginar que um processo desse, qualquer processo está nas mãos de uma pessoa tão destemperada como essa, você acaba pensando que coisas ruins podem acontecer em determinados processos. Né? Eu acho que o juiz ele tem que, além de ter preparo, estudar para a função, ele tem que ser sereno nas decisões. E ali a gente não vê uma pessoa serena. Infelizmente, viu, doutor, me desculpe eu estar sendo verdadeiro aqui dessa forma e acabar expondo aqui o meu pensamento de uma forma mais clara, porque é muito triste, né? Isso parte de uma pessoa que é tão preparada, que é tão estudada e não deveria acontecer de jeito nenhum, viu, doutor? Joel, nós temos visto recentemente um policial pisando no pescoço de uma mulher, não é? Eu acho que o estresse não escolhe lugar, né? Ele não escolhe pessoas. O policial levou umas vassouradas, né? O policial que levou umas vassouradas lá. Mas não tinha motivo para pisar no pescoço. Nunca, jamais. Né? E o caso que ocorreu nos Estados Unidos, daquele cidadão que foi morto por abuso de um policial, motivo de uma campanha internacional. Nós, juízes, levamos uma vida muito solitária e ficamos muito tempo trancados. E a minha vida ao longo, a vida associativa, foi sempre de trazer o magistrado para fora, para ele entender, para ele compreender essas angústias todas que se passam do lado de fora e procurar sempre agir com o devido recato, com a devida educação. Sim. E isso é que se exige do juiz. Sim. Doutor Calandra, o senhor tem contato com o doutor Eduardo Siqueira? Vocês se falam com regularidade ou se falaram depois desse episódio lá em Santos? Nós não nos conversamos depois desse episódio, mas eu acredito que ele tenha ficado bastante chateado
com essa ocorrência. Muitos integrantes da GCM de Santos foram alunos dele, dá aula há dezenas de anos, e é um professor que todo mundo adora, mas tem esse lado dele de repente, de estar fechado durante mais de 100 dias, sai para a rua para dar uma caminhada, aí ele entende juridicamente que pode andar sem máscara e se vê envolvido nessa questão, pela qual eu quero aqui, em nome da magistratura, dizer que nós não compactuamos, não tem nenhum desembargador, juiz, ninguém tem direito de maltratar qualquer agente público, nem nós podemos ser maltratados, atacados em público. Recentemente, claro, não é tão recente, o ministro Lewandowski, dentro de um avião, um cidadão passou a ofendê-lo de modo repetido, até o ponto que ele chamou o comissário-chefe lá do avião e pediu que ele fosse detido e que se explicasse para a Polícia Federal. Inaceitável. Qualquer agressão, mesmo que verbal, ela é inaceitável, né? E o ministro Gilmar. Sim, o Gilmar também. Mendes também. Isso é uma coisa. Mas como no geral, os nossos desembargadores, juízes, são muito respeitados e tem que ser, porque são pessoas importantíssimas dentro da nossa sociedade. Por isso que espanta a gente ver uma pessoa de um grau cultural tão alto como um desembargador, um notável mesmo, desrespeitar de um jeito tão chulo um cidadão comum, um cidadão trabalhador como esse GCM. Por isso que espanta, por isso que tem causado esse espanto todo por parte do Brasil, né? E não dá para aceitar isso. Eu gostaria, Joel e Ana, que esse programa pudesse divulgar o nosso maior respeito pela Guarda Civil Metropolitana de Santos, de modo particular, o modo como se comportou o Cícero Hilário, que é um policial extremamente exemplar, e que tudo isso fique no passado para o livro onde nós vamos contar as histórias da pandemia e os seus absurdos. É verdade, os seus absurdos, muito bem colocado. E torcer para que haja um reparo também. Pois não, Ana? Eu posso só... o senhor falou em absurdo, só para fechar aqui, eu sei que a gente já excedeu um pouquinho o nosso tempo, mas o senhor considera um absurdo que a lei obrigue um cidadão a usar uma máscara num período de pandemia como a gente está vivendo agora? Eu não considero isso um absurdo, tanto que uso, né? Mas até para entrar em casa eu sou obrigado, mesmo que eu esteja de automóvel, aqui não entra sem estar de máscara. Então, ainda que eu esteja sozinho no meu carro, que parece até absurdo, né? Você ser obrigado a se proteger de você mesmo. Mas essas coisas que vão sendo baixadas em tempos de pandemia e tem que ser, de algum modo, ponderadas, né? Não é possível fazer. Eu acho que a máscara protege um pouco, não protege totalmente. Eu estou com um parente com Covid-19, vivendo uma luta entre a vida e a morte. Queria homenagear os médicos e a classe médica, que tem perdido muita gente nesse combate, mas é uma luta inglória, muitas vezes com tudo que tem direito, com toda a assistência possível, a pessoa morre e você não pode sequer ir no velório daquele seu parente que faleceu. Essa é uma verdade. Muito triste. Por isso que temos que fazer de tudo, né, que tiver ao nosso alcance para tentar amenizar esse problema todo que estamos vivendo. Eu perdi também a minha avó na semana passada e não teve velório, não teve nada, né? Você morando bem perto, às vezes, da cidade, não tem condição de chegar para velar, para se despedir do seu ente querido. E é mais ou menos o que está acontecendo com todo mundo. É um momento árduo, duro. O que justifica o bem comum, né, o bem da coletividade estar acima das liberdades individuais. No caso da máscara, por exemplo. Exatamente. Né? Só uma pequena intervenção. Claro. Nós acabamos de perder o Zé Paulo de Andrade. Eu queria abraçar os familiares. Eu que estou há muitos anos aí sempre fã da Band e admirando o trabalho de vocês. O Zé Paulo era um homem
muito duro quando intervia como jornalista, mas nunca vi ele perder as estribeiras com ninguém. E fica a minha homenagem a cada um de vocês, jornalistas da Band, que perderam uma figura ímpar para o Brasil e para o jornalismo. Verdade. Doutor Calandra, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Um grande abraço e seja sempre bem-vindo aqui no Bora Brasil. Obrigado, um abraço.